Fala galera, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Natasha Florencio, sou dona de uma agência de social media, sou corredora e aqui no canal você vai encontrar conteúdo sobre mentalidade, marketing e corrida, sobre treinos, sobre a gente estar melhor. Então eu quero falar com vocês sobre um grande, vamos dizer assim, algo que está bombando aí na mídia, que é o Diabo Veste Prada 2. Se vocês têm mais ou menos a minha idade aí, eu tenho 39 anos, você está nessa faixa etária aí, com certeza o primeiro filme do Diabo Veste Prada foi um filme ícone, você deve ter assistido milhões de vezes, né? Aquele filme de Sessão da Tarde maravilhoso, onde você tem muitos tapas na cara, na questão de empreender, na questão de trabalho. É um filme muito atípico, né? Que ele pode ser, já tem mais de 20 anos, né? Tem 20 anos do primeiro filme, que foi em 2016, e agora a estreia desse filme, tão esperado de tanto, né? 20 anos de mudança, e a gente tinha aquele receio se o filme 2 seria uma homenagem, né? Ou mesmo seria ruim, porque às vezes umas continuações de filmes, né, que tão ícones, que fazem tão parte da nossa vida, nos assusta, porque às vezes não são tão bons. E dessa vez eles acertaram muito bem a mão. Não pode dizer, falar, é um grande filme perfeito. Eu não sou cinéfila, né? Eu até acho que falei errado a palavra. Eu adoro ver filmes, gosto muito da cultura pop, sou meio nerd mesmo, mas não é sobre isso que eu vim falar. Na verdade, eu fui assistir o filme com a minha sobrinha e com a minha cunhada, e só que eu peguei o filme de uma maneira com outro olhar. Eu quero trazer justamente 6 pontos que você pode pensar do que eu trouxe do filme para você levar para sua vida, que muitos pontos eu com certeza vão levar para minha vida. Eu quero assistir o filme novamente, porque eu gosto de assistir filmes em inglês, né, com áudio original. Só que como eu estava com as meninas, elas preferem filmes dublados. Então, eu quero assistir. Para vocês verem como eu gostei, eu vou assistir novamente o filme na versão original. Então, vai ser bem bacana. E vocês sabem, né, aquela história da moça que é publicitária, perdão, jornalista, fez uma carreira bem interessante, né? Depois de 20 anos ali de passar por várias empresas, ou mesmo tá no mundo publicitário e de revistas, e enfim, a Andy, né, Andy Sachs, que é a nossa protagonista, que é a da Anne Hathaway, ela mostra muitos pontos interessantes, e lógico, a Meryl Streep, né, a nossa diaba, maravilhosa, a Miranda, ela tem muito a ensinar, da mesma maneira que seja meio, para muitas vezes, meio rude, ou meio, como eu posso dizer, arrogante, mas a gente tem que pegar o suco, né, o insumo do que é feito falado nesse filme e trazer para a nossa realidade, e tem muitos ensinamentos. Então, eu separei 6 pontos. O filme é bem complexo, assim, em relação, se você prestar atenção somente em marketing, tem muita coisa legal, mas eu vou trazer 6 pontos aqui que você pode utilizar na sua vida e também nos seus negócios, na sua empresa, ou mesmo no seu dia a dia da sua vida. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Independente de qualquer coisa, essência. Nunca perca a sua essência. Independente do seu cargo, do ambiente, do nível que você chega, isso que te torna única. Tem muitas pessoas aí que tentam copiar outras, que buscam se inspirar ou mesmo se espelhar nos outros. Isso está tudo bem, é você procurar outras pessoas para se inspirar, ou mesmo você veio aqui no meu canal para buscar conhecimento, ou se você se conectou comigo de uma certa maneira, mas você é uma pessoa única, então tudo que você observa, você traz para você, pegue para você e faça da sua maneira, do seu jeito. Você é única, então saiba disso. Então não perca a sua essência nunca. Mas lógico, a gente precisa adaptar algumas coisas de comportamento, mas a essência é pura. Você não perca isso, que isso é muito forte e que nos torna diferentes um do outro. Ponto número 2. Saiba que sempre tem alguém olhando. Como assim sempre tem alguém olhando?
sempre tem alguém te observando, a forma do que você trabalha, a forma que você se expõe, a forma que você fala na internet, a forma que você fala entre seus amigos, na forma do seu trabalho. Então, tudo que você comunica para as pessoas, de uma certa forma, tem alguém olhando. E isso te traz muitos benefícios. E você, quando você começa a prestar atenção que tudo que você faz reflete de uma certa forma, você pode ganhar muitos pontos isso. Porque, de repente, às vezes, uma oportunidade que você tanto está esperando vem de pessoas que você não imaginava. Por quê? É uma pessoa que está há muito tempo te observando. E no filme, o Nigel, ele é um meio que o fada madrinha da Andy, que ele não perdeu o contato com ela, mesmo 20 anos afastado, ele sempre estava de olho da forma que ele trabalhou. E isso fez uma grande diferença. Então, saiba que sempre tem alguém te olhando, te observando, e são nessas questões que vocês são indicadas. Eu recebi muitas indicações de pessoas, outras pessoas vieram trabalhar, outras pessoas têm vontade de me indicar a outras e falar bem de mim. Por quê? Porque eu sei que eu trabalho muito a minha essência, eu sei muito dos meus valores, uma forma de trabalhar, eu busco, né, busco sempre, não sou perfeita, mas busco sempre um equilíbrio, onde eu possa ser o que eu sou e aprender mais e estar da melhor maneira que eu possa. E é importante, né, porque tudo que você vai para o exterior volta de uma certa forma para você, isso é muito importante. Terceiro ponto, imagem. Imagem importa. Pode parecer, o filme, né, fala sobre Prada, grandes marcas assim de grandes grifes, né, do mundo da moda, mas a forma que você se mostra para o mundo diz muito sobre você, sobre os seus valores, sobre é tudo muito conectado, se você prestar atenção. Nesses três pontos aqui que a gente está falando até agora, são pontos muito próximos. Porque, por exemplo, imagem importa. Como você comunica ao exterior? Saiba que a grande parte da comunicação, de chegar nas pessoas, é a forma que você mostra isso para as pessoas. O quanto você se cuida, o quanto você pensa na sua roupa. Não estou dizendo para você usar grandes marcas ou fazer, né, igual os estilistas. Se para você faz diferença, ótimo, vai em fundo. Mas às vezes não, às vezes uma forma de uma roupa alinhada, ajustada, ou, por exemplo, se você quer um pouco mais feminina, uma saia. Então, você tem que tomar muito cuidado, uma roupa um pouco mais confortável, usar números apropriados para você. Enfim, umas cores mais alegres. Ah, não, quero cores mais escuras, porque é um ambiente mais fechado. Então, saiba qual é a imagem que você quer passar. Isso é muito importante, porque diz muito com você. Porque a gente às vezes tem um grande profissional, só que a gente não consegue passar essa imagem de seriedade para as outras pessoas, porque as pessoas têm uma certa imagem de você diferente. E eu digo mesmo até nas redes sociais mesmo, porque nas próprias redes sociais mostra justamente isso. Será que você está mostrando muitas fotos do seu corpo? O que você mostra lá nas redes sociais que, de repente, pode denegrir a sua imagem? Não que você tem que ser perfeito, as redes sociais também é uma forma de você mostrar seus valores, o que você gosta, seus hobbies, sua família, de repente, pensamentos. Isso é legal. Mas toma muito cuidado, a imagem é muito importante, comunica. A primeira coisa é aquela velha mensagem, né? O que a imagem. Como é que é mesmo? É o importante. A primeira impressão é a que fica. E a imagem traz muito disso. Quarto ponto, ambiência. O ambiente molda tudo. Você estar com pessoas certas, você estar no lugar certo, você te leva ao crescimento. Como que você quer estar
ser uma grande empresária se você está com pessoas que não estão nesse meio do trabalho de empresariado, ou, por exemplo, não busca estar em eventos. Por isso que é bacana, eu sempre busco estar em eventos, porque você está respirando o mesmo lar com outras pessoas, onde você pode comunicar e falar com outras pessoas das mesmas dores que vocês, porque as pessoas entendem o que você passa, sabem quais são as dores, e você pode fazer, de repente, negócios, você pode aprender mais, pegar alguma virada de chave para você. Então, isso é muito forte. O ambiente molda tudo. E, de repente, até um ambiente onde você mesmo trabalha. Será que você está com uma mesa muito bagunçada? O seu ambiente de trabalho também não é limpo? Como é que está o seu ambiente de trabalho? Isso diz muito também sobre você. Não estou dizendo para você ter aquele escritório de inteligência artificial, aquele, né, que aparece em grandes marcas, ou mesmo no Instagram, dos grandes players aí do digital, que monta cenários incríveis. É porque eles investem nisso, eles estão num outro patamar de jogo, então eles investem nisso. Você, de repente, só tem uma mesa muito organizada, com coisas visuais que facilitam, te incentivam a você a trabalhar melhor, a estar mais focada, faz grande diferença. O ambiente é tudo. E no filme mostra isso, que essa ambiência fez com que a Andy ela evoluísse demais. Então, pode ser que pelo ambiente, pelas situações que ela passou, ou mesmo pessoas que ela conheceu, com certeza poderia ser que ela não teria alcançado o sucesso que ela alcançou conforme isso. Ponto 5, olha, tá acabando. Sacrifícios. Se você chegou até aqui, dá um like aqui no canal, se inscreve se você está gostando desse conteúdo. Se você quiser, eu trago mais essa visão, assim, de filmes e de séries, coisas que eu gosto de utilizar, de ler, de consumir. Também vou trazer depois conteúdos sobre livros que eu leio também, para vocês também ter alguns pontos legais e vou separar assim. Ponto 5, sacrifícios. Sim, a gente pode querer muitas coisas, mas nem tudo é para nós. Sacrifícios são muito necessários. E às vezes não é sobre você ser ruim, você ter que dizer não para as pessoas, ou mesmo escolher, igual, por exemplo, escolher ambientes. Às vezes, nas escolhas do ambiente que você vai ter que se desfazer de pessoas que não estão na mesma jornada que você. E tá tudo bem. Eu aprendi a duras forças isso, que nem tudo onde a gente quer chegar, nem todo mundo vai estar nessa mesma frequência aqui. Eu tive esse insight, e é duro você entender sobre isso. Você vai se afastar de pessoas, você vai se aproximar de outras, e tá tudo certo. Então, saiba que para você chegar em determinados patamares, você precisa realmente entender que você vai sacrificar. Às vezes você não vai poder ir para um barzinho, porque você tem que estudar e trabalhar. Às vezes você vai poder tirar uma folga, mas durante a semana, onde seus amigos, pessoas que no seu convívio estão trabalhando. Então, há questão com certeza, de sacrifícios, onde nem todo mundo vai estar na mesma jornada que a sua. E vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você chegar no resultado que você quer. Por exemplo, na minha jornada, eu estou em ciclo de maratona. Todos os domingos eu tenho grandes treinos longos. Aos sábados eu tenho que dormir cedo, porque domingo eu vou acordar cedo para ir correr. Domingo são dias que eu praticamente vou estar esgotada. Então, eu não vou conseguir sair. Eu vou abrir mão disso, eu vou ter que descansar, organizar minha rotina de trabalho para que encaixe isso. Porque eu trabalho direto, eu trabalho com empresas de fora também, que às vezes tem que prestar a minha atenção aos finais de semana. Não é sempre, mas acontece. Então, você acaba tendo sacrifícios, e está tudo certo, se está nos seus objetivos. E saiba que isso. E o sexto ponto, que justamente tem tudo a ver com a questão de sacrifícios, o preço. Você tem que amar muito o seu trabalho e gostar muito. Obviamente, a gente não pode viver para trabalhar, né? O trabalho tem que ser
uma ferramenta para que nós possamos viver os nossos objetivos, nossas realizações, dar suporte para a família, né? Questão de dinheiro, dinheiro é uma ferramenta que nos traz liberdade, nos traz tempo, nos traz qualidade de vida, opções melhores, tudo realmente o dinheiro nos proporciona isso, porque eu já tive num momento de escassez e hoje eu vou te falar que eu não sou uma pessoa rica ou mesmo assim, mas eu estou numa uma vida bem assim bacana, confortável, no seguinte que hoje eu me dou um luxos de, sabe, cuidar do meu cabelo, mulher, né, a gente gosta de cuidar do nosso cabelo no salão, fazer unhas, ter umas roupinhas mais legais, algumas coisas a gente até de marca, eu gosto, tá, né, com alguns acessórios, isso é investimento, isso custa preço, isso custa um certo investimento. E tudo isso na vida tem um preço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, também para a gente não ir aos extremos, né? Eu falo que a vida não é um total balança de equilíbrio, porque a gente tem que pender para um lado, pender para o outro. Já cheguei em uma época da minha vida que eu chegava a trabalhar 12 horas. Só que qual foi o preço? Eu era uma pessoa muito obesa. Eu estava na pegada de trabalho, mas foi isso que me fez, na época, entender que eu posso trabalhar com digital. Me fez bem? Não, não necessariamente, mas depois eu busquei a qualidade de vida e entendi que cuidar da saúde não tem preço, é o que vai me levar mais longe. E só que tudo tem um preço. Por exemplo, eu tenho que ajustar a minha rotina para eu me autocuidar. E às vezes eu tenho que trabalhar até mais tarde. Para quê? Para dar tempo, para dar toda a demanda que eu tenho para fazer. Então é isso, são preços que você tem que pagar com o trabalho. No filme se fala muito, a Miranda, ela fala justamente sobre isso, né? Em determinado filme, parte do filme, e no primeiro ela fala isso, que as pessoas, todo mundo quer chegar ao topo, só que ninguém percebe o processo para chegar ao topo. Todo o sacrifício e o preço que você paga para chegar ao topo. Tem gente que não tem família, tem gente que acaba ficando sozinho, tem gente que acaba tendo muitos problemas de saúde, como eu falei. Então, para chegar ao topo, tudo tem o seu preço. Para emagrecer, tem o seu preço. Você tem que deixar de ir em algumas festas, tem que deixar de beber a bebida alcoólica, comer doces, N coisas. Então, tudo tem um preço. Isso fala muito forte no filme. E você tem que estar disposto a pagar o preço disso, né? Passar pelo processo e pagar o preço disso. E, lógico, obviamente, saiba que se é importante para você. E não se compare. É importante você pegar tudo isso, esses 6 pontos que eu trouxe aqui, e ver o que você pode ajudar na sua vida, que você pode levar e trazer para o seu dia a dia. Uma forma que pode, de repente, aqui, uns insights que eu trouxe, pode entender, pô, eu vou mudar isso. Ah, legal, o que eu faço, então, não é tão ruim assim. Então, é do meu caráter, está dentro dos meus valores. Então, perfeito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você chegou até o final, comenta aqui, fala um comentário para mim. Vou adorar saber se você gostou. Esse é um dos meus vídeos que eu tenho uma meta de fazer 100 vídeos aqui, que eu me inspirei no MrBeast do YouTube, que é um cara que ele fazia vídeos e vídeos no YouTube, mesmo sem audiência nenhuma, e ele acreditou na potencialidade dele, que ele entendeu que ele poderia muito mais. Então, ele foi fazendo, um vídeo foi melhorando. Então, essa é a minha proposta hoje aqui. Um vídeo cada vez, eu tentar levar valor para a internet, para as pessoas que queiram me assistir de uma certa forma, e se inspirar. Assim como eu lá no começo, eu estava lá no começo, quando eu estava bem gordinha, estava desanimada, eu não sabia o que queria, eu acreditei em mim, eu sabia que eu tinha potencial, então eu quero trazer também essa mentalidade desses processos e ajudar outras pessoas, né? Honrar aquela Natasha lá que começou lá 6 anos atrás a acreditar em mim mesmo. Então, isso é um outro vídeo, uma outra conversa.
para mais para frente. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.